E há mais ou menos 8 meses atrás, eu trouxe esse smartphone aqui para o canal, Moto G100, e falei para vocês, o bicho é arretado, rapaz, virado num potó. Pois é, olha só quem acaba de chegar aqui no canal, dê licença, Moto G100, você continua sendo uma baita de uma opção, mas chegou ele, gente, chegou ele! O Moto G200 com o processador Snapdragon 888 Plus. Então roda a vinheta que eu tô doidinho para colocar minhas mãos nesse filho de uma égua. E uma coisa não dá para negar, pessoal, a Motorola ultimamente tem caprichado bastante, viu? Vou colocar o Moto G100 aqui de lado, por enquanto, né? E vamos conhecer ele, gente. O Moto G200, que sim, está com configurações muito, mas muito top. Olha aqui o processador que eu falei para vocês, 888 Plus. No momento, esse é o processador mais potente no mundo Android, tá? Aí você olha para mim e diz, hey, Rezel, foi lançado tal do Snapdragon 8 Gen 1, um tal de um Gen 1 lá. É, eu tô ligado, eu tô sabendo, tô acompanhando as notícias, mas ainda não tem. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, ainda não existe nenhum smartphone com esse processador lá. Então esse aqui no momento é o que há de melhor que a Qualcomm já fez. Dito isto, eu vou abrir logo a caixa, porque vocês devem estar dizendo, Reziel, tu tá conversando mais do que o homem da cobra, macho. Eu quero ver o celular. Tu fica só falando de processador, que não sei o que, Fala das outras coisas também, filho de uma égua. Ei, não me chama de filho de uma égua não, rapaz. Pelo amor de Deus, respeita a minha mãe. Faz o seguinte, já que você me chamou de filho de uma égua, coloca aí, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Já é de casa mesmo. Ativa o sininho para receber notificações sobre o novo vídeo. Todo mundo clica no gostei. E agora sim, deixa eu mostrar para vocês as outras características. Começando pela sua câmera principal traseira de 108 megapixels, uma tela Max Vision de 6... O que é Max Vision, Gesiel? É essas telas esticadonas da Motorola, tá? Tela de 6.8 polegadas, é uma chapolona, né? E com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 144 Hz. Isso, gente, é absurdo. Isso é uma velocidade de celular gamer, esse celular que dá para chamar de gamer, tá? Porque assim, se você pega o processador, a memória RAM, né, o armazenamento super veloz também, essa tela incrivelmente rápida, dá para dizer sim que é um smartphone gamer. Pode não ter todos aqueles acessórios, mas é arretado. Esse Reziel tá só babando o ovo da Motorola, filho de uma égua. Não, gente, vamos ser sinceros. Eu critico. Vocês sabem que eu pego alguns celulares aqui da Motorola, Samsung, seja lá o que for, o Xiaomi, eu desço no cacete, porque quando merece, tem que criticar. Mas é porque até o momento, gente, só coisa boa, velho. Eu acho que você que assiste o canal aqui, que já entende um pouquinho lá e tal das configurações, você já se ligou que aqui nós estamos falando top, né, gente? Mas vamos lá, que eu já comecei a conversar de novo. Tu é doido, eu começo a abrir a caixa e começo a me empolgar conversando com vocês aqui. E aí termino não abrindo a caixa. Mas vamos lá, já abri, agora eu abri a caixa. Você venha pra cá, venha. Chegue, rapaz, o bicho é apertado, virado na murrinha. Será que tem um cheirinho? Ei, Danilo, tiraram o cheirinho. Rapaz. Motorola! Botasse o cheirinho, era tão bom. Será que tava saindo muito caro esse negócio de tá botando cheirinho no celular? Pois é, temos ele aqui. Eu já vou botar o dedo aqui no botão de ligar e desligar. Minha unha aqui, meu dedo defeituoso, tem nada não, deixa ele aí, o coitado. Tá ligando já, ele deu uma vibrada aí, tá ligando, já eu mostro mais pra vocês. Mas eu quero mostrar os acessórios, tá? Eu quero mostrar porque é o seguinte, eu acho que ele não vem com um acessório ali, que eu vou falar já pra vocês. Aqui dentro nós temos um manualzinho, guia rápido, temos a chavinha... Oxente, pela primeira vez, Danilo, rapaz, botaram dobrado. Olha, pessoal, nunca tinha visto isso, cara. Meu Deus, alguém se ferrou. Vai ter que tirar do bolso para pagar, viu? Bom, mandaram aqui, é emprestado, tá, gente? Esse celular é emprestado da Motorola, mas temos aqui a chavinha ejetora, eu mostro já para vocês o slot do chip, mas eu tenho que mostrar o quê? Eu tenho que mostrar esse carregador, é um carregador rápido, bem rápido mesmo, de 33 watts de potência. Aí você deve dizer, Reziel, não tem aquele tal do Hype, Motorola One Hype lá, que tinha 45, já teve dele de 60 e de não sei o que watts, tá ligado? Rapaz, vocês estão, olha, antenados, rapaz. Verdade, gente, mas nesse aparelho específico aqui, eles não quiseram botar uma potência muito maior. Não sei, talvez, não entendi não a estratégia não. Porque sim, ele merecia um carregador, mas 33 não é pouco não, gente. 33 é muita coisa, tá? Aí vem aqui o cabo USB
tipo C e vem também fone de ouvido. Se liga só, tá? Eu tô vendo um negócio ali que eu já não gostei muito, mas calma lá que eu vou mostrar. Vem um fone de ouvido aqui, intra-auricular, é um fone de ouvido. Eu gosto quando vem fone de ouvido. Ah, Gisele, mas é basiquinho, não sei o que. Tem nada não, é melhor do que não vir. Eu gosto assim quando vem um fone de ouvido. E vem um tal de um rabicho. Se liga, pessoal. Tá lacradinho, eu não vou nem tirar. Ó, mas esse rabicho aqui já quer dizer uma coisa. De um lado é USB-C, do outro lado é P2. E o que isso quer dizer, Gesiel? Quer dizer que o fio de uma égua não tem buraquinho para fone de ouvido. Não tem, nem em cima, nem do lado, nem embaixo. Você vai ter que usar o rabicho se você quiser usar esse fone de ouvido. O que é muito estranho. Eles poderiam ter mandado já um fone de ouvido no padrão USB tipo C. Outra coisa que eu falei para vocês, que quando eu vi o tamanho da caixa, eu já percebi que não ia vir, era o kit Head 4, né? Porque sim, ele tem essa característica, é tipo o Samsung DeX. Eu já falei para vocês do Samsung DeX, que você transforma o seu celular em um supercomputador. E dá para fazer isso com ele também. Você conecta numa TV, você conecta num monitor, você conecta qualquer coisa além a HDMI, e ele te dá a possibilidade de você mexer numa telona grande com a experiência de usar tipo um computador, o modo desktop. E aí você conecta mouse e teclado e aí o pau rola, rapaz. O pau tora aí e você usa ele realmente como uma CPU. Ele vai virar o computador. Mas olha só, olha o tamanho da caixa. Lembrando que tem um Moto G100 que também não vem com o kit Head 4, tá? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui veio. Ele aqui dentro ele tem uma caixinha. Quem não assistiu o unboxing dele, assiste o unboxing do Moto G100. É um smartphone muito arretado e esse que eu recebi já veio com o kit Head 4. Então foi top. Esse não veio não. Mas eu vou tirar aqui essa película. É aquela tela esticadona, né? Da Motorola. A Motorola sempre usa essa tela Max Vision esticadona. Vou tirar essa capinha. Que bom que veio capinha. Gosto muito quando vem capinha. Olha só. E olha a traseira do bicho, rapaz. É estiloso, viu? Dá até uma sopradinha aqui. Entrou uma poeirinha aqui. Mas olha isso, gente. Gostei dessa traseira, viu? Achei bonito, achei muito estiloso. Na lateral aqui nós temos o botão de ligar e desligar, que também já é o leitor de digital. Temos aqui, ó, botão de volume. Desse outro lado temos o botão para chamar o Google Assistente. Aqui temos o microfonezinho, aqui temos o slot do chip, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu sempre gosto de mostrar para vocês. E quando eu não mostro, vocês ficam, Gesiel, seu nojento, safado, filho de uma égua, você não mostrou. Eu digo, rapaz, desculpa, eu me esqueci. Mas olha só, gente, ele não pega cartão de memória, tá? Você tem que optar, na verdade você não tem que optar não, você vai optar se você vai usar um chip ou 2 chips, porque cartão de memória não vai não. E ele tem, olha só, essa borrachinha aqui vermelhinha, que dá uma proteção muito boa contra a água, né? Dá uma segurança maior. Ei, Gesiel, e ele é a prova d'água, eu posso pular na piscina com ele? Olha, eu olhei as especificações aqui e não vi nenhuma certificação contra a água, né? IP68, IP67, eu não vi. Pode ser que tenha e eu não encontrei essa informação, tá? Então eu vou deixar em aberto aqui. Bom, e aqui estamos na tela de configuração, português do Brasil, bonitinho. A tela dele, a gente já vê que não tem ali aquele design, né? Lembra dali da linha Moto Edge, que desce um pouquinho assim para as bordas e tal. É uma tela flat, né? Uma tela mais reta, digamos assim. Tem um queixinho aqui embaixo, um pouquinho em cima, as laterais mais ou menos. É uma tela bonita. A princípio eu tô achando ela muito bonita, lógico, eu vou configurar ele agora, tá? Eu vou baixar umas coisas, eu vou tirar umas fotos, eu vou gravar uns vídeos, eu vou fazer um bocado de coisa, gente. E aí eu volto aqui para contar para vocês as minhas primeiras impressões com o Moto G200. Será que ele vai manter ali essa fama de smartphone top, smartphone caceteiro, igual o Moto G100 foi, né? Está sendo ainda? Bom, vamos descobrir isso daqui a pouquinho. E agora vocês estão olhando para a tela desse aparelho, na verdade para o telão, porque sim, ele tem 6.8 polegadas de tamanho com resolução Full HD e tecnologia LCD. E aí você olha para mim e diz, mas bem que podia ser AMOLED, né, Gesiel? Sim, concordo perfeitamente com vocês. Mas assim, tem cores boas, tá, gente? Tem cores realmente muito boas, nível de brilho show de bola. E claro, tem um diferencial, que é os 144 Hz. Se liga só, vou até mostrar para vocês aqui nas configurações. Olha só, vamos entrar aqui em configurar, tela, e temos aqui a atualização da tela, onde a gente pode selecionar entre automático, 60 Hz, que é o padrão, digamos assim, economiza bastante bateria,
mas não fica com aquela sensação gostosa de mexer, né? E 144 Hz. Gente, fica muito rápido quando você coloca isso aqui. É muita informação por segundo, gente. É o tanto de vezes que a tela atualiza por segundo. É sensacional mesmo os 144 Hz. Lógico, pessoal, vai gastar mais bateria, tá? Isso aqui consome mais bateria e dependendo do uso, talvez não faça tanto sentido. Por isso que às vezes é melhor deixar no automático, porque ele vai entender o que está sendo mostrado. Ah, ele está olhando uma foto. Não precisa 144 Hz. Ah, não, ele está jogando. Vamos botar 144 Hz para poder deixar aquela sensação de fluidez maior? Que por falar nisso, gente, o processador desse aparelho é o Snapdragon 888 Plus. O bicho é rápido, o bicho é ligeiro, muito potente. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui nas configurações, lá embaixo aqui, ó, informações sobre o hardware, ó. Se liga. 8 GB de RAM, uma coisa estranha, porque lembra que o G100 tem 12 GB de RAM, né? Eles tiraram um pouquinho ali, economizaram um pouquinho na memória RAM. 256 de armazenamento interno, show de bola. Tela Full HD, câmeras que a gente vai mostrar já, vou falar já para vocês sobre essas câmeras. NFC e Dual SIM, né? Pega 2 chips, como eu falei para vocês. Só que ele tem uma função aqui, eu quero mostrar para vocês essa função, ó, desempenho. Aqui a gente pode otimizar a memória RAM. Como é isso, Gesiel? Me mostra. Você pode esticar a memória em mais 2 GB, né? Ele vai pegar o armazenamento do aparelho e vai transformar em memória RAM, saindo de 8 e indo para 10 GB. Isso é legal? É muito legal. Só que tem um porém, eu sei que muitos fabricantes estão fazendo isso nos seus aparelhos, só que tem aparelho que, ao meu ver, não faz muito sentido. Quando a memória interna é lenta, porque existe isso, existe velocidade de memória interna. Por exemplo, ele tem a memória interna UFS 3.1, que é extremamente rápida, tanto para ler quanto para escrever. Aqui eu acho que faz sentido adicionar essa função, já em aparelhos que têm memória muito lenta, talvez não traga ali um benefício tão grande quanto nesses aparelhos com memória mais rápida. Mas já que eu mostrei aqui, estou falando de potência, né? Deixa eu abrir aqui o codezinho. Eu vou abrir o codezinho. Eu sempre gosto de abrir as configurações para mostrar para vocês os gráficos, quanto ele consegue rodar. Isso aqui é uma opçãozinha que você pode ativar ou desativar, tá, gente? Tipo legenda, né? São as legendas. Tudo que acontecer, as falas, os diálogos do jogo, ele vai aparecer ali. Mas dá para desativar também. Muito alto e máximo. Eu estava esperando, pela potência desse aparelho, eu estava esperando que ele jogasse no Ultra, que ele rodasse no Ultra, mas não apareceu o Ultra aqui. É mais questão de otimização do jogo do que mesmo a questão da potência, porque ele arrasta, viu? Ele aguenta, gente. Isso é um processador monstruoso, o processador desse aparelho. Então não se preocupa com o negócio de desempenho, porque ele vai rodar, arrastar. Minha filha, pera aí, não deixa zoada. Ele vai arrastar o que precisar, ele vai arrastar. Inclusive, Genshin Impact, né? Genshin Impact, alguma coisa assim. Vocês sempre me pedem para testar, eu instalei. Tava rodando ali, eu não sei jogar, confesso para vocês que fica 2 horas na introdução do jogo, eu me agoniei logo e saí. Eu digo, eu vou pro meu COD. Eu vou pro meu CODzinho, porque nele eu consigo ver direitinho, rápido. Inclusive o áudio dele, gente, uma crítica a fazer é que o áudio não é estéreo, tá? Só sai som desse lado, né, Motorola? Bem que poderia botar estéreo aqui, merecia, hein? Aí tem, ó, várias opções aqui. Ainda bem que a Motorola deu uma atualizada aqui no seu aplicativo de gerenciamento de jogos, onde você pode bloquear chamadas, notificações, alto desempenho, você pode aumentar ainda mais, focar o desempenho todo pro jogo, captura de tela, gravação de vídeo, ó, tem um safado querendo me matar, gravação de vídeo, iluminação acústica. Como é isso, Gesiel? Me mostra. É isso aqui, ó. Conforme vai aparecendo os sons, ele vai mostrando de onde é que o som tá vindo e tal. Já vocês vão ver, ó. Pera aí. Aí tem que compartilhar, sensibilidade do toque, fazer stream, você consegue fazer transmissão por aqui e configurações, né? Agora beleza, deixa eu vou vingar agora. Agora eu vou vingar, vou botar pra torar, quer ver? Olha lá, viu o nome aparecendo ali? Deixa aparecer um filho de uma égua aqui que vocês vão ver a pancada que eu vou dar aqui, ó. Toma, vagabundo! Aí, headshot aí, tome na cupila. Bora, se vier um cabo ali já se lascou todinho. Vem ninguém, rapaz, tu é doido. Eita, vem meu amigo ali, olha, quase arrumbo com ele. Deixa eu só matar mais um cabo aqui. Opa, pera aí. Eita, pega, agora aí foi safadeza, viu? Snipe vagabundo, ó. Deixa eu ver se foi. Olha, bicho, tu é doido, mano. Só por causa disso que eu morri. Se ele tivesse vindo com uma metranca aqui, ia ser bala trocada aqui até umas horas. Mas como vocês viram, o bicho é arretado, né? Roda liso que não faz nem cócega. Ei, abra mais jogo aí, vá.
Bota 3 jogos para rodar ao mesmo tempo aí, o bicho arrasta. Agora sim, pessoal, eu tenho que ser sincero com vocês, né? Eu esperava que a Motorola tivesse adicionado mais coisa nesse aparelho, né? Em relação ao Moto G100. Por exemplo, o que eu tava esperando aqui comigo? Eu digo, poxa, o G200 provavelmente vai vir com carregamento sem fio, né? Só colocou na base, ele pluf, já tá carregando. Não, ele não colocaram. Outra coisa também, ser a prova d'água, 100% a prova d'água, TIP68. Procurei essa informação, não encontrei, então provavelmente ele não tem, por mais que seja resistente, né? Não é totalmente a prova d'água. O áudio estéreo é um ponto também que eu estava esperando muito que fosse, e não é. Mas assim, não dá para reclamar em termos de bateria, né? Ó, todo manchado, pegou mancha que só aqui de dedo, mas tudo bem. Dá uma limpadinha aqui, fica show de bola. O carregamento dele, como eu já falei para vocês, é de 33 watts, o que é bom para uma bateria de 5.000 mAh. Muito, muito bom. Olha isso, gente. Olha a fluidez disso aqui. Tem o App Motos. Você que tem um Motorola, usa isso aqui, gente. Vem aqui. Pega as dicas, usa os gestos. Os gestos, ó, tem o aplicativo de controlador dos jogos, né? Tem o Dolby Atmos também, que você pode deixar aqui no áudio inteligente. Ele vai reconhecer o que é que está sendo mostrado, o que é que está sendo reproduzido e vai se adequar de acordo com o que realmente está sendo produzido. Então, é sempre muito importante usar esse aplicativo aqui, porque aqui dentro tem muita coisa. Inclusive, tem sim os gestos, ó, para abrir câmera, para mudar a câmera para frontal, quase não sai o nome frontal, ó. Dá aquela balançadinha, nossa senhora, ele é dual flash, tá, gente? São 2 flashes aqui, forte pra caramba, tô ceguinho. Mas eu já vou aproveitar e vou mostrar pra vocês aqui o aplicativo de câmera, tá? Deixa eu colocar aqui câmera traseira, que eu quero mostrar pra vocês o seguinte. A câmera principal dele, gente, tem 108 megapixels, essa daqui. Inclusive, você consegue tirar uma foto com 108 megapixels usando o modo... Cadê, meu Deus do céu? Perdi o modo, rapaz, tô cego aqui. Aí, ultra resolução, aqui, ó. Ultra resolução, modo de 108 megapixels, tá? Aí tem também como você usar a câmera ultra wide, a câmera mais aberta, que no caso tem 8 megapixels de resolução. Temos a câmera macro, e uma coisa legal da câmera macro é que ela usa a mesma câmera ultra wide de 8 megapixels, então você vai ter uma resolução maior, consequentemente melhor. E tem ali um sensorzinho para o modo desfoque, tá, gente? Um sensorzinho aí de 2 megapixels. Já a câmera frontal tem 16 megapixels de resolução. E deixa eu mostrar para vocês uma coisa, ó. Em termos de vídeo, ele só grava em Full HD na frontal. Infelizmente, já tá merecendo um 4Kzinho, né, Motorola? Agora, uma coisa estranha, gente, que eu tenho que mostrar para vocês é isso aqui, ó. A câmera ultra wide, a câmera mais aberta, não suporta o 4K, sendo que é a mesma câmera para o modo macro. Que estranho, Motorola. Vamos consertar isso aí, ó. Se liga. Tá lá, tá vendo, ó, que tá na câmera ultra wide? Eu vou botar em 4K aqui, olha o que é que vai acontecer. Ela mudou para a câmera principal, ela não deixa eu selecionar. Tá vendo, ó? O modo ultra wide não é compatível com a resolução atual, que é 4K. Muito estranho isso aqui. E a câmera principal grava até em 8K, gente. 8K. É pouco ou quer mais? Ou dá para gravar em 4K 60 também, ó, caso vocês queiram. Mas claro, pessoal, claro que eu vou mostrar para vocês algumas fotos aqui e vou deixar o link pro Google Drive, onde vocês podem ver todas as fotos que eu tirei com ele, tá bom? E agora chegou a hora de a gente descobrir se o Moto G200 é arretado para gravação de vídeo. Se liga só, começando aqui pela câmera frontal em Full HD, porque sim, o sem vergonha não suporta 4K na frontal, né, Motorola? Eita, rapaz! Mas olha só, gente, olha como é que tá aqui essa câmera frontal. Tá nublado, né? Ultimamente tá difícil fazer teste de câmera aqui, pelo amor de Deus, mano. Cada dia mais nublado do que outro. Mas é isso aqui que ele tem para nos oferecer em termos de gravação de vídeo com a câmera frontal. Eu estou olhando uma estabilização muito boa aqui, vamos prestando atenção no áudio também, né? Eu estou caminhando normal aqui, segurando o aparelho na mão e tá bem legal a estabilização. Mas agora vamos ver como é que fica na câmera traseira, vamos lá. Já com essa câmera traseira que vocês estão vendo, né, a gente consegue gravar em 4K, inclusive em 8K, tá, gente? Ele suporta a gravação em 8K, eu não vou colocar aqui porque não faz sentido, mas vamos prestar atenção no 4K, como é que ele está se comportando, tá? Né? Estabilização, captação de áudio, tudo aquilo que eu sempre falo para vocês. Vou rotacionar um pouquinho aqui também.
para você ver como é que tá a questão do céu, né? O barulho terrível dos carros aqui, né? Mas é isso, gente. Essa é a câmera principal. E eu posso gravar com a câmera ultra wide, a câmera mais aberta. Nossa, que barulho! A câmera mais aberta, só que ela não suporta o 4K. Se liga só, vou parar de gravar, mudar para o Full HD e aí eu coloco na câmera mais aberta. Pronto, agora com a câmera ultra wide, essa câmera mais aberta, né? Vocês estão vendo que na mesma posição, no mesmo lugarzinho que eu estava, vocês estão enxergando muito mais. Só que uma coisa que eu não entendi é por que a Motorola não permite gravar em 4K com essa câmera, nessa opção de ultra wide, sendo que ela é a mesma câmera do modo macro. E no modo macro a gente grava em 4K, usando a mesma câmera ultra wide, né? É estranho, talvez com alguma atualização, esse recurso, essa possibilidade de a gente gravar em 4K com a câmera mais aberta, chegue para ele, tá? Pode acontecer. Por enquanto, infelizmente, só em Full HD, com essa câmera que vocês estão vendo. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, olha só, gente, agora usando a câmera macro, tá? Em 4K. Olha só, tá vendo? Tá funcionando, ó, 4K, super macro, ó, bem de pertinho aqui. Tá vendo aí? Acho que dava para gravar em 4K também com a ultra wide, viu? Sendo que é a mesma câmera, né? Agora eu quero saber de vocês. Eu mostrei, né? A minha função aqui é mostrar para vocês o que esse aparelho tem para oferecer. Gostaram ou não? Coloquem aí nos comentários que eu vou olhar a opinião de vocês e eu quero ver se a galera curtiu essa evolução, né? Essas mudanças em relação ao outro queridinho, que é o Moto G100. E espero que ele baixe de preço agora, viu? Porque já que, né, esse aqui já pensou se o bicho fica ali com um preço parecido com R$2.000? Ia ser arretado demais, não ia? Mas é isso, gente. Eu agradeço a audiência de vocês e vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!